Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra, brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Em geral, quando a gente já escutou uma palavra, escuta de novo, a tendência da gente é falar, já sei, essa palavra eu já escutei tantas vezes, eu já sei tudo dela. Mas como eu falei com vocês no início, que eu cumprimentava vocês por terem a coragem de estar aqui, é preciso que cada um de nós, diante da palavra de Deus, tenha a coragem de se ver e de perguntar, qual desses terrenos, em qual deles o meu coração está? Porque às vezes a gente acha e tem a fé como que já possuída, e fala, nada, eu creio em Deus, tenho fé, mas a gente não tem coragem de ver de verdade como é a nossa fé, de verdade mesmo. O que implica isso? Porque essa semente é Deus, a palavra de Deus é colocada no nosso coração. Isso vocês imaginam, cada vez que vocês assistiram uma missa, cada vez que vocês estiveram num grupo de oração, quantas vezes vocês ouviram uma palavra dessa? Inúmeras. Mas na maioria das vezes nós escutamos a palavra de Deus igual um distraído. A palavra fala, mas não é para você que fala. Então, se ela não chega, é igual aquele terreno árido, que a água bate, mas não entra. A palavra vem e não vai. Então, porque a palavra de Deus está escrita em Isaías, aonde ela cai, ela germina, ela gera vida. Então, quantas vezes nós escutamos isso aqui e fala, sei lá o que ele está falando, aqui jogou semente. Então, eu tenho que parar e pensar, Jesus semeou na minha vida. Desde o batismo, Ele está colocando palavras na minha vida. Desde toda a minha caminhada, está sendo colocado alguma coisa para mim. E eu estou fazendo o que com essa semente que está sendo colocada? Porque se a palavra de Deus não fizer uma transformação em mim, ela não vai gerar conversão, essa palavra vai dar o quê? Nada. Então, enquanto eu não aprender, porque a palavra de Deus, receber isso, ter um coração bom, isso exige de nós escuta e acolhimento da palavra. E a palavra escuta, na tradução bíblica, significa obediência. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus e aplicá-la na minha vida, em tantas circunstâncias da nossa vida, porque a escuta tem que nos enraizar. Eu tenho que criar raiz pela palavra de Deus. Eu tenho que escutar essa palavra e falar, Jesus está falando de mim, que andei sempre tão distraído com essa palavra, porque se essa palavra não fizer efeito em mim, ela é uma coisa do passado, é um Jesus que viveu 2000 anos atrás, que não tem nada a ver comigo aqui hoje e agora. Nós estamos falando de uma palavra viva, porque se eu escuto e acolho, eu faço presença daquele que é vivo, eu me coloco diante daquele que é a palavra, que é o Senhor. Então eu tenho que ter coragem de colocar o meu coração diante dele e falar, Jesus, meu coração está duro como uma pedra. A semente, a sua palavra chega, mas ela não faz nenhum sentido para mim. Em nenhum momento ela me mobiliza. E sabe o que é interessante? Quando é que a gente descobre isso? É quando a gente sofre. É no momento que acontece alguma coisa que te deixa entristecido, alguma coisa que você fala, mas por que está acontecendo isso comigo, eu não mereço? É que a gente avalia o quanto que a gente caminhou com a palavra, o quanto que a palavra já foi superficial. E se a gente não tiver um coração, que às vezes ele precisa ser triturado, quebrado, é a terra, pega um torrão de terra duro, se você não quebrá-lo, não triturá-lo, a água chega e ela não vai molhar a terra, mas se ele estiver quebrado, a água vai bater e vai
molhar, é assim o nosso coração. Tantas vezes a gente nessa sociedade que a gente está imerso, que está sempre nos tirando de nós mesmos, sempre nos distraindo, sempre levando a gente para outras coisas, a gente não tem tempo de escuta mais. Ou eu estou falando mentira? A gente não tem tempo de escutar a palavra de Deus. Então, se eu não escuto essa palavra, como é que ela vai gerar algo em mim? Como é que essa palavra pode me transformar? Porque como é que acontece a minha conversão? É à medida que eu escuto, penso naquilo para mim e vivo. Fala essa palavra, isso é uma coisa séria. Isso diz respeito à minha vida. Isso diz respeito ao sentido último da minha vida. E se vocês pararem para pensar, a gente não para pensar no sentido último da nossa vida. A gente leva a vida sem parar para pensar. E geralmente a gente para pensar quando você tem um acontecimento que te bloqueia, que você para e você começa a analisar como é que você caminhou. A fé é uma caminhada, mas é uma caminhada de todo dia. Nós temos que estar atentos para caminhar todos os dias.